E hoje vamos falar sobre quê? Hoje é um vídeo sobre colecionar bonecas. Eu preparei esse vídeo para dar dicas para quem não iniciou a sua coleção e quer iniciar, quem já iniciou e tem muitas dúvidas, quem está no meio do processo ou também no final dele, que já tem muitos anos de coleção. Enfim, esse vídeo é para quem gosta de bonecas e gosta desse hobby do colecionismo. Vamos falar de várias questões aqui, mas eu quero também focar na parte financeira, já que é uma questão que vocês sempre me perguntam, né? Como eu consigo me controlar quando eu vou fazer doll hunting, vou em eventinhos, mas também vão ter questões sobre limpeza, conservação de bonecas. Ou seja, vamos começar do nível zero, digamos assim, com as perguntas que talvez sejam mais comuns para quem nem começou a coleção e tem muitas dúvidas, até chegar às questões mais complexas. E aí eu tenho perguntas que eu mesma desenvolvi, que eu achei que fosse interessante trazer aqui, mas também tenho perguntas de vocês. Lá no Instagram eu pedi para que vocês me enviassem perguntas. Inclusive, se você não me segue nas outras redes, me siga, porque tem muita coisa acontecendo por lá. E aí as pessoas me mandaram perguntas, eu vou responder todas elas aqui, misturadas às minhas. Então vamos lá começar esse bate-papo? Por que colecionar? Por que iniciar uma coleção? Acho que a resposta para isso é muito simples, e é porque você quer. E esse desejo, ele pode ser manifestado por diversas razões. Uma delas pode ser, você quer ter um hobby, ou você acha que bonecas são bonitas, aqui a gente tá falando no caso de bonecas, né? Pode também ser por privação. Eu, por exemplo, na minha infância, não podia ter muitas bonecas por várias questões ali da minha vida naquele momento, e hoje em dia eu tenho vontade de ter, já que eu posso ter. Então não existe nenhuma resposta certa para isso. Você vai começar uma coleção se você pode e você quer ter uma coleção. Quais bonecas colecionar? Vocês me perguntaram bastante a respeito de foco e a gente já vai chegar lá, tá? Vamos construir aqui um pouquinho. Mas enfim, o que colecionar, né? Quais linhas de boneca, qual boneca colecionar? Acho que para chegar nessa decisão, você tem que revisitar esse motivo do porquê você coleciona bonecas ou quer colecionar bonecas. Qual boneca te interessava na sua infância? Qual é a boneca que você acha mais bonita? Qual a boneca que você se conecta mais em termos de estilo ou dentro da personalidade dessa marca de boneca? Eu acho que se você conseguir se guiar por esses motivos que te levam a gostar de bonecas, vai ser uma forma interessante também de definir qual linha ou qual boneca colecionar. Eu, por exemplo, gosto muito do universo do horror, de uma coisa um pouco mais dark, subculturas, e por isso eu me apaixonei por Monster High. Mas eu também gosto muito das bonecas Bratz, porque eu acho interessante a moda que a Bratz traz, que é mais irreverente, bem fashionistazinha, né? Então tentem até fazer um mapa mental. Começa lá. Por que eu quero colecionar? E vai puxando, sabe? Vai puxando ideias, palavras que vêm na sua cabeça. Talvez isso ajude a você chegar a uma conclusão. Onde pesquisar e achar informações sobre bonecas. Algumas pessoas, talvez você vai aí descobrir que você é uma delas, elas gostam de saber muito sobre o seu hobby, sobre a história de tudo, sobre todos os detalhes, né? Outras pessoas não importam tanto com isso. Mas de qualquer forma, se você quer ter informações sobre bonecas, óbvio, né? O primeiro vão ser livros, apesar de que algumas linhas de boneca, como por exemplo, talvez Bratz, talvez Monster High, você não vai achar um material muito largo, né? Muito grande sobre essas bonecas. Em contrapartida, de Barbie tem muito livro, tem muita coisa para poder se informar por aí.
De qualquer forma, a gente tem as redes sociais hoje em dia, né? No TikTok tem informações, aqui no YouTube tem muita coisa também. Tem vídeos mais longos que mostram mais detalhadamentezinha as coisas. Então, na internet você vai encontrar muita coisa mesmo. Tem muita gente aí, youtuber, criador de conteúdo, que sabe do que tá falando. Infelizmente, muitas dessas informações, elas estão na língua inglesa, tá? Até de livros mesmo. Nem todos os livros são publicados em português e existem muitos blogs por aí também. Vou deixar até uns aqui embaixo que você consegue achar coisas, mas eles também são na língua inglesa. Essa é uma parte ruim da história, mas a parte boa é que hoje em dia, só usando a câmera do nosso celular, a gente consegue ir lá no Google Translator e capturar uma imagem do negócio e traduzir aquela paradinha ali. E agora, eu começo a trazer perguntas que vieram diretamente de vocês, tá? E eu tenho aqui uma pergunta que a Pri Ferreira e o Daniel mandaram, que foram perguntas, né, relacionadas a um tema só, que é sobre conservação, sobre limpeza e também questões de espaço. Bom, vamos começar com a limpeza e a conservação. É de extrema importância que você limpe as suas bonecas, tire poeira. Já até mostrei em alguns vlogzinhos aqui que você pode usar simplesmente um espanadorzinho, se você tem aí na sua casa, ou aqueles paninhos de microfibra. Eu sempre tenho dificuldade de falar essa palavra. Bem limpinho e ali passar na sua boneca para poder tirar poeira. E você precisa também de tomar cuidado com iluminação, com luz direta do sol, porque se estiver batendo ali o sol na boneca todos os dias, muita coisa pode acontecer, tá? Luz solar, poeira não são coisas boas para sua boneca, ok? Então, esse é o princípio número 1. Com relação ao espaço, eu acho que essa pergunta aqui se refere muito a onde expor suas bonecas, como guardar tudo direitinho para poder ajudar nessa conservação também. Você precisa de trabalhar com o espaço que você tem, né? De repente, você pode colocar em prateleiras, que até facilita ali para você ver o que está acontecendo com as bonecas, mas também já vi gente que coloca dentro do seu guarda-roupa ou que coloca, sabe, naquelas caixinhas de plástico, de colocar coisa mesmo, de storage. Tem gente que também coloca nessas caixas porque não tem muito lugar para expor. Onde você tá colocando as suas bonecas não é o mais importante. Só tente não colocar em caixas de papelão, tá? Isso daí eu não recomendo para vocês não. Mas sendo uma caixinha de plástico ou sendo dentro do seu guarda-roupa, não importa. Só tente sempre olhar o que tá acontecendo com sua boneca. Pode ser uma vez por semana. A cada 15 dias, vai lá, limpa elas para poder não mofar, para poder não ficar suja. Porque, como eu falei, a limpeza delas é a parte mais importante para conservação. Onde comprar bonecas? Essa pergunta pode parecer muito boba, mas não é, gente. Não é, sabe por quê? Vocês vão entender daqui a pouquinho, hein? Nós encontramos bonecas em lojas de brinquedo e também nessas lojas virtuais por aí, né? Que vende tudo, como a Amazon, como Magalu, Mercado Livre. Mas dependendo do que você escolher colecionar, qual boneca você vai colecionar, talvez você nem encontre essas bonecas muito facilmente nesses locais, né? Numa loja de brinquedos ou na Amazon. Às vezes você quer colecionar bonecas vintage. E aí você vai ter que ir para esse mercado de segunda mão. E aí pode ser o quê? Brechós, antiquários, pode ser... Acho que o Mercado Livre também vende coisa usada. Não sei, pessoal. Mas também tem o eBay, tem o Enjoei. Tem feirinhas de bonecas que eu já vi que alguns de vocês têm aí nas suas cidades. E tem grupos de Facebook, coisas na internet. E temos sempre que tomar cuidado com esse mercado de segunda mão, principalmente quando ele é virtual,
para que a gente não tome golpe, né? Isso infelizmente acontece. Tá, mas aí eu tô falando isso tudo. E como, Carol? Como realmente ter foco na minha coleção? Essa é uma pergunta que vários de vocês me fizeram. Pedro, Bruno Ramos, Lucas, e até me fizeram perguntas mais direcionadas para mim mesma, né? Qual que é o meu foco com bonecas? Eu acho que para manter o foco, você precisa de tomar várias atitudes, né? Que envolvem entender a sua realidade, seu dinheiro, seu espaço. Eu acho muito importante você limitar uma quantidade de dinheiro que você pode gastar ou mensalmente ou anualmente com bonecas. Isso ainda é mais importante do que ter uma wishlist, na minha opinião. E eu já vou falar sobre wishlist, que eu recebi perguntas sobre também. Mas ter um dinheiro certo para poder usar no seu hobby, que é a coleção de bonecas, é muito importante e isso te faz ter foco, porque se você pode gastar no mês R$ 200 com uma boneca, a partir do momento que você compra essa boneca de R$ 200, você sabe que agora você não pode comprar mais. Ou ela fica para o mês que vem, ou ela vai para sua listinha lá de desejos para quando você puder comprar. E você tem que focar muito nisso. Afinal, a gente tem que ser responsável também com o nosso dinheiro, né? Colecionar é muito bom, bonecas são muito legais. Mas, gente, acredite em mim, eu sou uma pessoa que já viveu muitas coisas, já fiz muitas coisas na minha vida e colecionar bonecas não é a única coisa que você deve fazer. Existem outras possibilidades, comprar um livro, viajar, não sei qual que é a sua preferência aí, estilo de vida, mas colecionar bonecas não pode ser a única coisa que você faz. Não pode ser a única coisa em que seu dinheiro é investido, tá? E você também tem que se limitar ao seu espaço. De que adianta eu sair comprando 1 milhão de bonecas? Talvez eu tenha até a condição, assim, eu tenho dinheiro para fazer isso, mas de repente você não tem nem espaço para pôr essas bonecas. Aí vai ficar tudo amontoado, vai ter boneca dentro da geladeira. Então, por isso que eu falo que a nossa realidade, ela tem que se encaixar no hobby também. A gente não pode sair comprando tudo, porque às vezes nem lugar para pôr essas bonecas você não vai ter, né? Tem gente que literalmente coloca as suas bonecas no banheiro, na cozinha. Se não for de uma forma muito bem pensada, uma forma de decoração que você está fazendo isso, mas você está fazendo por falta de espaço, olha, tem alguma coisa errada. E essa questão de ter foco é tão importante, eu acho que é uma das mais importantes aqui. E chega num outro ponto, que é o ponto de você não se ceder a pressões. E o que eu quero dizer com isso? Muitos de nós estamos online e tem informações sobre bonecas sendo lançadas assim. Semanalmente tem uma notícia, um vazamento, enfim, né? A gente sabe aí, quem é colecionador de Monster High, que é o tema que eu trago bastante nesse canal, eu trago o jornal com informações, com bonecas novas, e é sempre muita coisa. E além disso, tem muitos influenciadores. Eu tô aí nesse meio, apesar de meus canais serem muito pequenos, né? Mas eu posso me colocar nessa questão aí, nessa posição de influenciadora. E você não pode se comparar com essas pessoas online, porque vamos falar de influenciador. Influenciador trabalha com esses objetos. Se você é um influenciador que fala sobre bonecas, você precisa estar fazendo o quê? Comprando bonecas, falando sobre elas, fazendo um review, etc. É o seu trabalho. É justo uma pessoa que não é criador de conteúdo se comparar com a pessoa que faz isso não só como um hobby, mas também como o seu trabalho, que precisa de ser mantido e alimentado? Não é.
Não compare sua coleção com a coleção dos outros. Isso também te ajuda a ter foco. Você é uma pessoa, você conhece a sua realidade, você sabe o que você pode fazer. E vai ter muitos lançamentos também, gente. A gente vive no mundo capitalista, tá? E as bonecas também, elas são feitas por empresas que são capitalistas. Então, vai ter sempre um monte de lançamento e você tem que decidir o que é melhor para você. Muitas coisas a gente não vai conseguir ter, por mais que a gente goste muito delas. E isso pode acontecer por inúmeras razões, porque você estava sem dinheiro ali no momento, ou porque talvez todo mundo tá falando bem dessa boneca, mas será que eu realmente gostei dela? E mesmo se você quiser, às vezes não dá para ter no momento e talvez mais tarde você consiga ter. E para isso que serve a wishlist. Eu meio que perdi agora quem que me enviou perguntas sobre wishlist, mas eu sei que alguns de vocês enviaram. E o que é uma wishlist, né? É você colocar ali as bonecas do sonho, que você talvez queira ter um dia. Talvez não, que você quer ter um dia. E o wishlist realmente ajuda? Eu acho que sim, ajuda você a ter foco. O mais importante é você também alinhar essa wishlist com o seu dinheiro, espaço, assim como eu acabei de comentar. E até para criar uma wishlist, gente, ela ser realmente útil, eu acredito que você tem que criar essa wishlist sendo racional também. Por exemplo, eu sou muito louca para ter a Pennywise de Monster High Collector. É uma boneca que hoje em dia, gente, eu já até perdi o quanto que essa boneca custa, tá? Mas tá beirando os 2.000, 3.000, será? Tô falando em dólar, tá? Que eu sei que em real é muito mais que isso. Eu posso até pôr ela na minha wishlist, mas eu vou estar disposta realmente a gastar esse dinheiro nessa boneca? A realidade é que não. Então ela pode estar lá na minha wishlist para caso um dia algo muito louco aconteça, sabe? Nunca diga nunca, né? Às vezes eu consigo ir num evento, conversar com uma senhorinha lá que tá vendendo e ela gostar muito de mim e me vender essa boneca por $200, tá? Qual que é a probabilidade disso acontecer, né? Eu tenho que ser realista para criar minha wishlist, porque se eu ficar colocando bonecas ali que custam 7.000, sei lá, no Brasil, né? Eu tô pensando aqui agora em real, R$10.000. Eu vou realmente gastar R$10.000 com uma boneca? Não sei, talvez você vai. Talvez se você tivesse dinheiro aí, se você conseguir juntar, você vai. Mas se você vai ter coragem de gastar isso numa boneca, ponha lá na sua wishlist e faça uma caixinha. Vai salvando dinheiro lá para até o dia que der você conseguir, né? Então, o que eu quero dizer com isso, de uma forma bem um pouco mais concisa, é que faça a sua wishlist pensando também no dinheiro que você vai gastar com essas bonecas da wishlist, se você está disposto a gastar esse dinheiro, tá? Não se endivide e também não se sinta na obrigação de comprar uma boneca da wishlist e, sabe, se colocar num poço sem fundo para poder ter uma boneca que talvez vai te desestruturar financeiramente. Tome muito cuidado. Essa é uma pergunta também bem polêmica que eu vejo até as pessoas discutindo nas redes sociais. Manter a boneca dentro da caixa ou abrir a boneca? Eu não julgo quem faz um e não julgo quem faz o outro, tá? Eu acho que tudo isso depende da sua personalidade e do seu estilo, assim, de colecionar mesmo. Acho que tem pessoas que gostam de pegar na boneca, de pentear, de lavar. Tem outras pessoas que gostam de manter na caixa por diversas razões, por apego emocional. Aí não sei, né? Geralmente, comigo, se eu deixo na caixa, ou é por apego emocional, ou porque eu acho que é mais fácil de conservar. Mas aí chega um ponto muito importante que eu quero comentar aqui para vocês. Existe um mito
Pelo menos eu acho que ele existe. De que uma boneca dentro da caixa, ela está sendo melhor conservada. Isso depende muito do seu espaço. Caixa pode dar mofo, pode ter umidade, pode entrar bicho, tá? E eu falo isso porque eu já comprei uma boneca, assim, usada não, ela era nova, né? Mas eu comprei ela de revendedor, que foi essa Barbie que tá aqui, ó. Eu mostrei para vocês, inclusive, que ela tinha uma aranha dentro. E é óbvio que a caixa já tinha sido aberta, mas a boneca nunca tinha sido deslacrada. Então, provavelmente abriram, olharam ela e colocaram na caixa de novo. E sempre tem um espacinho, pessoal. Quando eu abri a boneca completamente, tinha uma aranha lá, mortinha, tá? Então, isso pode acontecer com você também. Você consegue conservar muito bem na caixa, dependendo do espaço que você tem. Se sua casa, às vezes, não te possibilita isso, pode ser que seja até pior. Porque você não consegue ver o que está acontecendo ali com a boneca, já que ela está lá na caixa. E você também não consegue limpar ela. Às vezes, a boneca, pessoal, hoje em dia está um pouquinho menos, né? Mas ainda tem muito produto que eles colocam no cabelo, às vezes tá na testinha ali da boneca, e esses produtos, alguns deles, podem danificar com o tempo. Então você tem que tomar muito cuidado com essa conservação dentro da caixa. Às vezes você precisa até de abrir, dar uma limpadinha ali na boneca, porque se ela ficar anos e anos e anos e anos e anos sem ser aberta, pode ser que algo aconteça aí. O Bruno me fez a seguinte pergunta: onde ou como guardar acessórios para não perder e misturar? Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que as pessoas nem pensam nisso ou nem falam muito sobre isso. Eu, por exemplo, tenho essas caixinhas que eu coloco nas minhas prateleiras aqui, e tem um monte de cacareco nelas, mas tem também esses saquinhos que eu coloco Ziploc, que eu coloco todos os acessórios das bonecas e catalogo, escrevo qual que é a boneca, qual a linha dela. Então, assim, essa é uma boa opção, você catalogar os seus objetos, colocar em saquinhos, podem ser em potinhos também. Daí você não esquece de qual acessório se trata, de qual boneca se trata, e eu acho que é uma forma organizada. Você pode ter caixas maiores, né? Colocar no seu guarda-roupa. Acho que você pode estudar aí o espaço que você tem para poder fazer essa catalogação da forma mais eficiente para você. Mike fez a seguinte pergunta: onde encontrar a base de preços e saber se é abusivo? Bom, eu acho que você tem que saber o preço original da boneca. No caso, muitas vezes é em dólar, né? As bonecas não vão para o Brasil. Mas se for, eu acho que você tem que olhar ali nessas lojas como, sei lá, Amazon, Magalu, fazer uma estimativa ali de qual que seria esse preço original no mercado brasileiro. Se não for o caso, ela não for para o Brasil, olhe em dólar, saiba quanto que é quando for convertido para o real, e também saiba quanto que fica mais ou menos a taxação de brinquedos, para poder você ter uma ideia do valor que essa boneca deveria ser, sempre levando em consideração que as pessoas vão querer um pouquinho de lucro, tá? Infelizmente. Mas você pode ver aí, ó, no valor que seria em real, na taxação do Brasil, né? Coisa que é pelo governo ali mesmo, e uma margem que seria tipo um lucro. E aí, se a pessoa estiver pedindo 500% disso, será que é justo? Importar compensa? Leonardo, Clarice e Tom enviaram essa pergunta. Bom, eu acho que compensa sim, principalmente se a boneca não existe ali no mercado brasileiro, né? Essencialmente, se ela não existe. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas bonecas não vão para o mercado brasileiro. Quando a gente acha, é por revendedoras, né? E uma experiência pessoal aqui com vocês. Eu já enviei bonecas que eu comprei aqui
eu paguei pro frete para ser enviado pro Brasil. E quando chegou lá no Brasil, elas ainda foram taxadas, mas ainda assim elas saíram um pouco mais baratas do que essas pessoas revendendo estavam cobrando, tá? Então, assim, quando realmente essas bonecas não se pode achar em lojas como a Amazon, Magalu, né, lojas de brinquedo no Brasil, geralmente o preço tende a ser um pouco mais complicado porque a boneca não existe no mercado, né? E também bonecas como, por exemplo, Shadow High, Rainbow High, elas são vendidas num preço no Brasil que pode ser bastante caro também. E se você ficar de olho nos precinhos aqui, pode sair bem mais barato mesmo. Então, importar é sim um meio que facilita o acesso quando se trata de, na minha opinião. Vitor também fez essa pergunta em relação à importação e eu vou aqui explicar para vocês mais ou menos do que eu sei sobre como que é esse processo de importar, né? A gente consegue importar por uma importadora, essas empresas que são especializadas em você pede lá o produto que você quer, elas veem se é possível, se elas vão ter disponibilidade, compra e envia para você. Tem também as redicionadoras e você pode ali ter um amigo que vai fazer esse processo para você, um parente também. No caso da redicionadora, é diferente da importadora, né? Eles vão criar um endereço para você, por exemplo, nos Estados Unidos, e aí você vai comprar a boneca, vai enviar para esse endereço, eles vão coletar a boneca quando chegar nesse endereço, que pode ser tipo um locker, sei lá, pode ser algum lugar desse tipo, e aí eles vão reenviar, né? Pegar essa boneca e enviar para você no Brasil. Já a importadora, ela que faz o trâmite todo para você, né? Ela que compra, ela que recebe. É um pouquinho diferente as duas coisas. Esses são os meios que eu conheço. Eu nunca realmente utilizei uma importadora, nem uma redicionadora, mas vocês podem encontrar muito mais informações aí na internet, tá? E chegando no fim da linha aqui, eu tenho duas perguntas um pouquinho complicadas, mas muito importantes. A primeira delas é: como lidar com preconceitos quando você coleciona bonecas nesse caso? Em primeiro lugar, é muito mais fácil quando você coleciona com o seu próprio dinheiro, quando você tem essa independência financeira. Você gaste o seu dinheiro com o que você quiser, as pessoas tenham menos poder de interferirem nisso. Mas também é muito importante que você tente não se juntar com pessoas que não te respeitam, porque uma pessoa que se incomoda tanto com o seu hobby, com a sua paixão, ela provavelmente não te respeita, não é verdade? Queen! E olha, uma questão que pode parecer muito boba, mas que é muito real. As pessoas sempre vão achar uma forma de criticar o que a gente está fazendo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de ficar em casa, vai ter gente que vai falar: nossa, mas você só fica em casa. Esse menino só fica em casa. Se você é uma pessoa que gosta muito de sair, tá sempre na balada, nossa, mas essa pessoa só fica na rua, você nunca tá em casa. Vocês estão entendendo? Essas críticas são muito mais a respeito das outras pessoas do que de nós, do que de você. E as pessoas às vezes se privam dos seus próprios interesses, desejos, hobbies, por causa de muitas questões. E quando elas veem pessoas que não têm essas questões, que não têm essas barreiras, elas também criticam, porque é uma questão delas. Então tenha essas coisas em mente, porque eu acho que pode ajudar bastante. Vitor fez essa pergunta: quando colecionar para de ser saudável e vira vício? Uma recomendação de livro aqui que é muito legal. Esse livro é muito legal e faz a gente entender um pouco mais sobre vícios e dependência nas coisas, como nosso cérebro funciona em relação a hormônios, né? Parte química, que é geração dopamina. Leiam esse livro se vocês puderem, tá? Mas eu acho que a partir do momento que você não consegue se controlar,
controlar seus gastos, né? Deixar o seu espaço de uma forma organizada e saudável, né? Acho que quando você começa a ultrapassar esses limites, é quando vira um vício. E por isso é muito importante aquela pergunta lá do início sobre foco, e a gente focar naquela pergunta e como a gente, né, discutiu ela aqui, é para ser um hobby saudável, é para ser uma coisa legal, não é para se tornar um vício que te deixa endividado, que deixa a sua casa de uma forma assim suja, difícil de conviver, difícil de andar, né? Eu sei que eu tô pensando aqui de uma forma bem extrema, mas às vezes não é realmente como a gente vê nos reality show que tem um monte de lixo, né? Mas, gente, não precisa nem chegar nesse ponto, às vezes, pra gente ver que não tá legal, que não tá saudável, tá? Às vezes tá sujo, a pessoa deixa de ter um espaço ali de convivência com a família pra poder colocar bonecas. Então, a gente tem que balancear as coisas aí. Enfim, se você não tem limites com a sua coleção, você precisa de parar, respirar e ver o que você tá fazendo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, mas essa discussão não termina aqui. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esses assuntos abordados. Se vocês têm algo mais a acrescentar, mais perguntas também ou mais dicas, falem tudo aqui embaixo. A gente pode, discutir isso daqui para sempre, porque é muito importante. Dê like nesse vídeo também, tá? Para que a gente possa continuar falando sobre esse assunto aqui sempre. Eu vejo que vocês gostam. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva. E muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Mil beijos e eu vejo vocês numa próxima.